está no ar. E agora, Josélia? Olá, tudo bem? Você está na Rádio Web Uninter, eu sou Denise Becker e você nos acompanha nesse momento no Facebook, no YouTube e também no Blogspot E Agora Josélia. Essa programação faz parte de um projeto, de um programa experimental realizado por estudantes de jornalismo do Grupo Uninter, do Centro Universitário Internacional Uninter, aqui em Curitiba. Eu apresento esse programa a você toda segunda-feira, às 16 horas, com reprise às 22h30. Você acompanha as entrevistas, você acessa os nossos canais, como eu já mencionei aqui, e fica ligado conosco sempre por dentro de tudo que o Josélia tem aprontado. Hoje, o programa recebe um convidado muito especial. Ele é um escritor, entre outras atividades. Ele é um jornalista e também professor universitário. Eu falo aqui com o Roberto Nicolato, cultíssimo, um homem cultíssimo. Ele é professor de jornalismo da Uninter, as suas aulas são fascinantes. E, querido, é um prazer te receber aqui e nós estamos muito felizes por você ter aceito o convite e principalmente para falar de um momento muito especial que é o lançamento do teu segundo livro. Nossa, eu que agradeço estar aqui com vocês, né, com essa turma bacana, Denise, as duas Letícias, né, o Kevin. É um prazer aqui, né, conversar essa tarde gostosa aí, né, dessa quarta-feira que estou lançando meu livro. É muito legal. É um prazer para nós. E o Roberto Nicolato, para você que está nos ouvindo, para situar você de quem estamos falando, ele é jornalista, escritor, professor universitário, mineiro da Zona da Mata, precisamente da cidade de Santana do Campestre. Vive em Curitiba. Atuou em diferentes veículos de comunicação, é formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre e doutor em estudos literários pela Universidade Federal do Paraná. O professor já escreveu 2 romances. O primeiro é Em A Caminhada ou O Homem Sem Passado. É uma narrativa de uma viagem aos Andes bolivianos e peruanos. E conta também a história de um homem em busca do seu passado e de sua identidade. Isso foi no ano de 2013. 2 anos após, portanto, agora em 2015, o romance Do Outro Lado da Rua. Professor, conta para nós o que esse livro vai trazer de especial para o leitor. Bem, esse livro é um livro que ele é bem diferente do outro, sabe? Eu tentei fazer um livro mais urbano, um livro que tivesse a cara de Curitiba, que pudesse contar histórias da cidade, mostrando Curitiba dos anos 50 e um pouco de Curitiba agora, né? O que ele tem em comum com outro livro é que ele fala de memória. Eu gosto muito dessa questão de trabalhar com a memória, né? Com a memória do cheiro, do olfato, da vivência, né? E até a memória como constituição da própria identidade da pessoa, né? Que nós vivemos, nós temos que ter essa memória e nós somos o que nós fomos, né? Então é importante resgatar. E esse livro, eu acho que ele é um livro que fala de valores. É um livro que fala de pessoas que são conservadoras ou não, ou pessoas que, de repente, tomaram decisões que deveriam ou não ter tomado na vida, né, sobre a liberdade de escolha. Então, ele tem... São várias questões que são abordadas aí. Questões um pouco até da própria alma, da própria psicologia do ser humano. Então, busquei colocar como personagem um homem de 80 anos que vai lembrar de um episódio que o marcou muito nos anos 50, quando ele era ainda jovem, e que isso ficou marcado, e ele vai escrever um livro sobre isso. Então o livro todo é um livro sobre um livro, né? Então é um livro de um cara que vai escrever sobre um livro e sobre uma história que ele vivenciou mais precisamente nos anos 50, mas mais precisamente no dia 6 de agosto de 1955.
tem o dia certinho lá, até a data. Viu só? O texto orelha do livro, eu estava dando uma olhada, Sei. ele diz que do outro lado da rua é uma celebração ao próprio ato da escrita, e porque com suas mentiras, verdades e imperfeições. Tem muita mentira no livro, professor? Como que é isso? Conta para nós. A literatura, no fundo, é uma grande mentira, né? Mas é uma mentira travestida de verdade, porque se você conta uma mentira, mas você faz um pacto com o leitor. Você está contando uma mentira, mas é uma mentira que, na verdade, ela é verossímil. Porque se ela não for verossímil, se o leitor não acreditar que nesse pacto que você faz com ele, o livro é um livro ruim, ele não vai gostar da história, ele vai achar que a história não está bem feita. Então, assim, ele está lendo uma mentira, uma coisa imaginada, achando que aquilo é uma verdade, né? E tentando se identificar com determinadas coisas ou não, né? E tentando, então, entender essa vida, essa vivência, né? Então, a ideia é um pouco isso, é trazer um pouco essa vivência para o leitor, a vivência de uma cidade grande, de uma coisa do passado, dos valores, né? Que as pessoas vivem, a questão do amor, a questão, né? Do que é certo, do que é errado, das convenções ou não, né? Então o livro ele tem esse caráter, tanto ele tem um caráter mais individual, mais psicológico, que se centra na própria natureza do personagem, como ele tem um caráter um pouco também mais, eu diria, sociológico, porque ele também trata de uma cidade. Ele fala de uma cidade de duas épocas, né? Que é a Curitiba dos anos 50 e a Curitiba de agora. Lógico que a Curitiba dos anos 50 é uma Curitiba que ela é marcante, né, no próprio desenvolvimento do Paraná e da cidade. Então, nós tivemos coisas que aconteceram nos anos 50 que foram importantes para o desenvolvimento da capital paranaense, né? Primeiro, em 1950, Curitiba era o Paraná era um estado que estava produzindo muito café. Então, a gente tem o café. Então, havia uma riqueza muito grande nesse estado. E essa riqueza, ela, de uma certa forma, ela transbordou para cá, ela veio para cá. E isso a gente vai ver nas próprias construções, no Teatro Guaíra, que foi acho que na década de 50, na construção da biblioteca pública, no erguimento, né, o erguimento de prédios, que foram erguidos esses prédios maiores, assim, hoje não seriam tão maiores, tão grandes, né? Mas o Garcês foi o primeiro, lá em 1900 e pouquinho, mas em 1950 que a gente vai ter esses prédios aí de mais de 10 andares, que a cidade vai se verticalizar, que ela vai se tornar uma cidade um pouco mais metrópole, ela vai sair um pouco mais da província, vai virar um pouco mais, vai transformar em metrópole. Não essa metrópole que a gente tem hoje ainda mais, ela já sai um pouco daquela cidade pequena para uma cidade um pouco maior. E as pessoas vão vivenciar isso, né? Vão vivenciar esse novo boom de Curitiba, que é também na época que os bondes acabam, que começam a chegar os ônibus, né? Então, Você buscou inspiração no conto Uma Vela para Dario, de Dalton Trevisan. Por que essa busca, essa inspiração nele? Olha, o Dalton Trevisan, eu considero o maior contista brasileiro, né? Tá com 90 anos, recentemente ele completou 90 anos, tá em né, franca atividade, porque eu considero, assim, eu gosto muito das narrativas dele, eu gosto muito dos contos dele, eu acho que ele, assim, ele é um excelente contista, porque ele consegue trazer para a literatura várias questões, não só as questões humanas, da natureza humana, as questões da própria cidade de Curitiba, dos relacionamentos humanos, dos sentimentos humanos, mas também ele é um artífice da linguagem, né? Então, se você vê, ele traz para o conto dele diferentes tipos de linguagens, ele na forma de apropriação, né? Então, se você vê, ele pode pegar pode trazer algumas questões da comunicação de massa, discursos bíblicos. Então, ele é um vampiro, que a gente chama de o vampiro de Curitiba, em todos os sentidos. Tanto na questão da linguagem também, até da própria temática, porque dizem que ele também sai atrás de histórias, né? Para ele contar. Mas as histórias, é um pouco a alma de Curitiba, né? Assim, a literatura dele é a alma de Curitiba. Sim. E ele mostra uma Curitiba também que não é uma Curitiba oficial, que é uma Curitiba que tá fora, uma Curitiba subterrânea, né? E é um dos meus escritores favoritos, né? Então, daqui eu fiz um trabalho sobre ele, tive essa
prepotência, assim, de querer, no mestrado, fazer um trabalho, não tinha pouquíssimo trabalho sobre o Dalton. Eu lá, o Nicolás, tudo bem, estou em letras aqui, fazendo um mestrado. Vou fazer um mestrado aqui, bem metido, né? Dalton Trevisan, acho que o povo acha até comer. Mas tudo bem, eu sou jornalista, estou aqui, estou fazendo meu trabalho, estou estudando literatura, gosto, assim. E assim, eu acho que talvez a gente não se colocando muito na... Ai, meu Deus... O que eu faço? Então, às vezes, a gente tem que fazer as coisas um pouco na gratuidade também, de uma forma mais prazerosa. Sim. E aí? Tá feito, né? Eu acho que esse livro também... eu queria fazer uma coisa urbana, uma coisa assim... Eu queria fazer um romance, sem ser um romance de viagem, que eu já tinha feito romance de viagem. Uhum. Aí eu falei, vou fazer um romance, eu queria fazer uma coisa urbana, mas eu acabei atual. Só que eu não tive como escapar da questão das memórias. Sim. Aí eu peguei os anos 50 e o mote foi esse conto do Dalton Trevisan, que realmente é um conto antológico, né? Que ele é de uma sensibilidade, assim, é uma coisa assim, impressionante. Então, de uma humanidade também. Uhum. Porque ele retrata muito essa Curitiba dos anos 50. A obra do Dalton retrata muito a Curitiba dos anos 50. E nesses anos 50, de uma passagem de uma cidade provinciana para uma cidade um pouco maior mesmo, uma metrópole, que é esse sujeito que cai na calçada e que ninguém não faz nada, ao invés de fazer, vai tirando as coisas, vão levando as coisas, vão levando os dedos, vão levando os dedos. Você não leva os dedos, né? Mas leva os anéis, leva o anel, leva a roupa, levam tudo e deixam ele lá, nem levam o cara para, né? Nem a viatura vai levar, nem a ambulância vai levar para o hospital, para lugar nenhum. E ele fica lá jogado como um corpo, né? Que se deposita, que se cai e fica ali, né? Um corpo se cai no chão e ninguém faz nada. E realmente eu parti disso aí. Essa foi a minha inspiração. Não, para te falar a verdade, quando surgiu isso eu não sei. E que boa fonte de inspiração. Foi maravilhosa. Buscar inspiração nesse grande escritor curitibano. Lógico, né? E Curitiba, né? Assim, as minhas relações com Curitiba, né? Boas e ruins. Eu acho que agora eu tô mais, assim, eu acho que Curitiba tem muita coisa bacana, assim, foi uma homenagem. Falar sobre Curitiba, outro livro era bem mineiro. Uhum. O outro é bem mineiro, esse é mais curitibano. Professor, na literatura, você cria um narrador que escreve a história. Aí você comentou conosco que neste romance são 2 narradores. Conta pra gente como é isso, 2 narradores contando uma mesma história e o autor... Como fica essa... Aquele escritor chato, não quer complicar a vida do leitor, né? Quer que não faz uma coisa linear, bonitinha, não, mas quer fazer uma coisa complicadinha, dizer que tá fazendo uma literatura complexa. Eu tô fazendo... Tá, mas não é isso. É porque eu acho que, assim, eu achei difícil fazer, porque esse livro, na verdade, o próprio livro, a história foi me conduzindo, porque o que eu tinha no começo era apenas uma ideia, assim, né? Um homem que caiu lá, baseado no conto da Dalton Trevisan, e aí? O que eu vou fazer sobre isso? Quando você vai fazendo, escrevendo, aí eu, lógico, criei um narrador. Um narrador que está descrevendo a história, que seja um narrador onisciente, aquele narrador que sabe tudo, que descreve a história. Só que ele está contando a história de quem? Aí tem um outro narrador, está contando a história de um homem de 80 anos que vai contar uma história. Então, tem 2 histórias paralelas que vão indo, né? A história do homem que narra essa história e o próprio personagem que vai narrar uma história dele. Então, a gente chama camadas. Então, são 2 camadas. Aí, nisso, você tem uma narrativa em terceira pessoa, né? Que eu falo, seu Otaviano fazia isso, e aí o Otaviano fala a história dele. Quando o Otaviano fala a história dele, eu usei um recurso gráfico. Não sei se você reparou que eu uso itálico para diferenciar a narrativa dele. Aí o Otaviano está contando a narrativa dele de como foi que ele viu esse homem caindo e como ele estava implicado nessa história, as implicações dessa história, porque eu também não posso falar muito, senão eu vou acabar desvendando coisas que eu não poderia. Mas ele vai conta todo o livro. Não dá para contar todo o livro, mas ele vai contar uma história. Por isso que ele é um ato de escrever, você perguntou. Ele é um ato de escrever. Porque ele vai querer contar uma história, o Otaviano, ele é um funcionário público, ele é aposentado. Então, ele gosta de literatura, mas ele vai contar essa história de forma verdadeira ou não? Ou não, é uma ficção, uma história verdadeira? Aí ele vai ver que a história dele não é a história verdadeira. Cada um tem seu ponto de vista, outros personagens. E esses personagens são outras vozes que vão se incorporando na narrativa. Elas também vão... O narrador vai dando voz a essas pessoas, esses outros personagens. E ele não acaba ficando com a verdade. Então ele vai vendo que a narrativa dele, na verdade, não é a narrativa verdadeira que ele quer.
Então, ele vai sendo ultrapassado, o livro vai sendo ultrapassado. Então, por isso que é o fato de narrar. E o fato dele narrar também é uma forma dele viver de novo. Porque como é um homem solitário, está num apartamento, então, é isso que eu estou dizendo. Então, ele vive de novo. É como se ele... se o outro tinha um pouco de Jung, assim, essa coisa um pouco mais do inconsciente coletivo, né? Esse não, esse tem um pouco de Freud. Ele é meio freudiano nesse sentido de você querer vivenciar a coisa de novo para você livrar dos males, ou para você... Porque como você não tem aquela vida, você está numa vida ruim, ridícula, então ele vai vivenciar em forma da literatura. A literatura é uma forma de vida. Então ele vai descrever tudo de novo e vivenciar aquilo, vai lembrar através das lembranças. E para ele era importante isso, né? Como que você chegou a essa forma de escrita? Isso foi surgindo no desenrolar da história, conforme você ia desenvolvendo e escrevendo o livro, e foram surgindo essas novas possibilidades para criar desses dois narradores. Denise, jogar com a primeira pessoa e terceira pessoa aí não é fácil, porque você tem que saber conduzir isso aí. Eu cheguei nisso, assim, na verdade, eu sou estudioso de literatura, né? Como eu fiz mestrado e doutorado, então, assim, quando eu sempre escrevi poemas, então eu sempre achei assim, vou lá e escrevo, tudo bem. Depois eu descobri, o que me levou a fazer mestrado foi isso, que se eu fosse fazer poesia legal, eu também tinha que entender um pouco de teoria. Eu tinha que entender um pouco de como se constrói um poema, de entender a questão teórica do fazer literário. Não só fazer, mas entender a questão teórica. Lógico que eu estou colocando coisas em práticas aqui, coisas que eu estudei no mestrado e doutorado, né? Que são algumas estruturas narrativas, a estrutura de tempo, de espaço. É um pouquinho assim... Então, eu trabalhei essa estrutura de tempo e de espaço. Qual que é o espaço? Qual que é o tempo? Inclusive, nas minhas aulas, eu faço análise disso, nas áreas de jornalismo literário. Né? Os meus alunos sabem a minha chatice lá das aulinhas da Garota do Ano. Que é aquela lá que trabalha, né? Trabalha os tempos, né? O literário. Mas, assim, a literatura é isso. Então, o trabalho é pensado, ele é estruturado, entendeu? Ele não é um trabalho que é feito assim. Então, vamos pensar o tempo. Vai passar no ano tal, tal, tal. Então, o livro também ele tem um diálogo com o jornalismo. Porque ele tem uma linguagem jornalística e tem uma linguagem literária. Porque eu cito, por exemplo, como é que a rádio noticiou a morte desse cara, né, o forasteiro, que era um estrangeiro que chegou na Curitiba dos anos 50. Eu coloco lá como é que saiu no jornal. Tem uma linguagem, então essas duas linguagens estão aí. Tá? Então, assim, então foi pensado isso, né? Agora, só que quando você pensa duas estruturas, chega uma hora que você fala, e agora? O que eu dou continuidade? Mas o próprio livro vai te levando. Porque as histórias têm que ser amarradas. Porque senão chega uma hora lá, você abre a história e começa a fechar tudo que vira um verdadeiro caos, né? Mas é muito engraçado que a própria história, você joga alguma coisa, você cria um fato, cria aquele fato, depois as coisas, as peças, como se fosse uma peça de xadrez, elas vão se conectando para chegar ao final do livro. Não sei, né? Eu espero que o leitor goste, mas assim... As coisas foram dando certo, elas foram dando certo. E a estrutura que eu pensei foi essa do narrador. Vou falar alguém contando uma história, né? Uma grande sacada. Depois eu vi... o Machado de Assis fez... adoro o Machado de Assis, imagine. Jamais seria o Machado de Assis. Mas depois que eu li, é um começo parecido com o Machado de Assis. Uhum. Porque ele começa no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele começa com o defunto narrando, é um narrador defunto, né? Que ele começa contando as histórias. Então ele fala, devo começar pelo começo, ou pelo fim, ou pelo meio. E engraçado que eu não tinha lido Machado, eu comecei pelo livro mais ou menos assim. Lógico que Machado é quente, é um maravilhoso, né? Mas eu comecei o livro um pouco assim, devo começar pelo começo, pelo meio, pelo fim. Entendeu? Então, assim, aí eu falei, não, eu devo começar pelo meio. O começo não tem graça, né? Então, a gente sempre começa pelo meio, volta no começo e depois dá o fim. Deixa aquele suspense pro leitor, pra você também não entregar tudo. Nicolato, diga, querido. O que te dá mais prazer? Escrever livros, trabalhar na imprensa e na internet ou na universidade? Nossa. Ou todas as coisas juntas? 3 coisas que a questão de escrever livro, eu não sou um profissional, eu sou um iniciante, né? Estou começando,
Estou começando, uma carreira literária tem que ser construída, né? Ela exige tempo, tudo. Então, eu estou começando a carreira literária. Então, eu já trabalhei como jornalista, estou como professor, e talvez mais para frente eu tenho a ideia de dedicar assim, um pouco mais à literatura, né? Agora, realmente, são 3 coisas que eu gosto muito. Eu acho que o jornalismo, nossa, jornalismo está no sangue, né? A gente vive jornalismo 24 horas. É uma maneira de ser. O jornalismo é uma maneira de ser. Não tem jeito. Você está ali, você está olhando lá, aquela coisa, você tem um viés, você tem uma veia jornalística, você tem uma sensibilidade jornalística para o mundo, para as coisas, né? Professor, né? Professor é uma aprendizagem. Eu acho que a aprendizagem, assim, de paciência, de entender as pessoas, porque é muito difícil, sabe? Eu acho que eu sempre fui muito egocêntrico, talvez. Então, você vai aprendendo a não ser egocêntrico, você vai aprendendo a doar um pouco mais. Né? Às vezes você não doa, às vezes você tá meio puto da cara também. Né? Às vezes, porque assim, e a questão da aprendizagem, você ensinar, é uma dedicação, é uma doação também. Lógico que tem todo um profissionalismo, tem dinheiro por trás, você ganha, você está trabalhando, é uma carreira. Mas há uma, né? Também não vamos deixar ser tão... Mas há também uma certa doação, você tem que estar voltado para o outro, né? E a literatura já é uma coisa assim que eu acho que é aquele momento de solidão mesmo, de você com você mesmo. Só a partir do momento que você está com você está concentrado, está sozinho. Agora, ela é difícil, ela é dura, né? Agora, você tem que vivenciar, você vai ter um outro tipo de vida. Talvez uma vida menos social, talvez. Eu acho que aí você tem que estar na outra vibe, né? Como eu disse. Você tá... Tanto que esse livro foi feito no litoral, assim. Eu vou muito pro litoral, eu fico lá, eu tenho que me concentrar. É lá que tu busca a inspiração? Mas não sei se é inspiração, mas a tranquilidade, assim, quando você... Porque eu preciso estar concentrado, você tem que começar a vivenciar o personagem. O personagem, você tem que estar dentro dele. Então, é como se você fizesse parte. Então, aquilo tem que estar na sua cabeça o tempo todo para você criar as histórias. Porque é imaginação aí, tudo é imaginação. A única coisa fato aí é o cara que caiu, que o Dalton disse isso, está no livro dele. O resto eu tive que inventar, né? É tudo invenção. E a invenção, você tem que começar a perceber o personagem. Então, você tem que vivenciar. É como se você estivesse vivendo juntos mesmo, no mesmo contexto. Aquilo tem que estar na sua cabeça, pensando como é que ele vai estruturar, como é que ele pensa, como é que ele age. E isso é muito difícil. Depois ainda tem que escrever. Você tem que reescrever, escrever. É um trabalho que não se esgota, não. Porque a linguagem também, você fez, acabou, não. Você vai ter que reescrever umas várias vezes, até o texto sair perfeito. E isso o editor também trabalhou muito em cima, junto comigo. São 12 capítulos, 82 páginas. Quanto tempo você levou para terminar? Para terminar mesmo, eu demorei uns 8 meses, um ano. Não foi mais do que isso, não. Foi rápido? Foi, mas depois a gente ficou na editora, a gente ia, voltava, às vezes eu lia, fazia de novo, eu acrescentava coisas. Mas o livro mesmo foi um ano só, não foi muito tempo, não. Mas foi uma dedicação, assim... bem assim, uma dedicação de final de semana... saindo um pouco fora de tudo, tentando, né, estar um pouco alienado no sentido de estar fora das questões de trabalho um pouco, porque senão você não consegue. Esse ano, por exemplo, já estava meio difícil trabalhar muito. Aí fica difícil de fazer, mas foi esse tempo aí que durou. Nicolato, qual é o teu maior sonho? O maior sonho é escrever livros, mais livros, escrever bons livros. Bons livros, sempre foi meu sonho. Desde quando eu descobri literatura na minha adolescência, porque eu tive uma infância muito pobre, eu não tive livro quando eu era criança. Meus livros foram livros de aula, da escola mesmo. Aqueles livrinhos assim que você colocaria, cada dia você colocava uma páginazinha, sabe? Tinha até como é que chama aqui? Um percevejo, não? Que você vira assim, aí você colocando e contando as mais belas histórias, né? Aí você fazendo... Mas eu não tinha livro, minha família é muito pobre, nem biblioteca tinha na minha escola. Mas quando caiu em minhas mãos, meus primeiros livros, assim, foi uma coisa, assim, sabe? Foi 13 anos. De amor, já. Foi assim, eu fiquei... Não sei, até a própria ser uma pessoa muito... Era muito sozinha, assim, meio tímidozinho. Então, às vezes, esse retraimento... de uma certa forma, te leva, assim, para um outro universo. Aí eu comecei a achar que, realmente, eu queria ser um poeta, que eu queria ser um escritor, eu já queria ser um escritor naquela época. Eu estou consolidando, assim, de uma certa forma, né? Agora, depois de quanto tempo, né?
Sim. 50 anos, eu nunca tive coragem. Assim, Há tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo, né? Eu não quero te frustrar, mas eu só quero fazer Não, fica à vontade. Um breve comentário aqui, Fala. que no nosso país, um escritor, para viver de seus livros, morre de fome. Claro, eu sei disso. E na tua opinião, o que falta para o brasileiro ler mais e adquirir bons livros e adquirir o hábito da leitura? Eu acho que falta hábito de leitura, falta muita coisa. Eu acho que falta incentivo, faltam campanhas, faltam incentivo dentro de casa, dos pais, faltam campanhas do governo, porque assim, o brasileiro é muito pouco. Se você tem em relação aos argentinos, o brasileiro, quantos livros os brasileiros leem por ano? Pouquíssimo. Muito pouco, os argentinos muito mais, os franceses, os europeus. Então os brasileiros leem muito pouco, a gente não tem. Se você percebeu, teve uma professora que falou comigo uma vez assim, já notou que na casa das pessoas não tem estante de livro, tem estante para colocar televisão? Aí que eu notei, puxa vida, realmente, as pessoas compram estante para colocar televisão, ninguém compra um estante para colocar livro na casa do Brasil. Então assim, é um problema. E hoje assim, eu acho assim, as pessoas estão começando a ler, mas então tem que começar na infância. Então é uma questão de hábito mesmo. Você que é do Rio Grande do Sul, assim, o Rio Grande do Sul, como eu falei bem, realmente o Rio Grande do Sul começa a criar hábito desde cedo, começa a ter uma política mais sistemática. Não adianta fazer uma politicazinha agora. Isso tem que ser uma coisa que é feita de uma forma sistemática, todos os anos, nas escolas, levando escritores nas escolas. Já nos ensinos de base, né? A literatura é muito jogada para as traças do país. Assim, a cultura, de uma maneira geral, né, Denise? Best-seller vende um monte, né? Best-seller vende um monte. Agora, né? nem sempre o best-seller é o melhor livro para a gente ler, né? E os autores brasileiros, como é que tá? E as pessoas acham que não gostam. Não sei se é porque também o ensino de literatura não é legal. As pessoas, parece que elas têm né? Já chegam lá no colégio, que Machado chato, aquele livro chato. Tudo acha chato. Mas acho que também é uma falta de, talvez, de contextualizar mais, mostrar também o Machado hoje, de que maneira ele está presente nos dias de hoje, nas coisas nossas, tentar trazer para a nossa realidade, contextualizar mais. Mas eu acho isso, eu acho que está faltando muita coisa, eu acho que é a questão cultural mesmo. Se você vê o Brasil, não é questão só de literatura, não. Se você pegar todas as áreas da cultura, só a gente vê a mídia é muito massificada, desculpe, mas muita coisa ruim, muita porcaria, muito pouca coisa educativa. Tem que mudar, né? Senão onde eu não vou chegar com isso. Nicolato, e o futuro? Nós já vamos nos encaminhando. O futuro a Deus pertence, Quais os planos? Como disse, né? Além de escrever mais livros para nós sermos presenteados para ler. Olha, eu não sou muito grande, eu não tenho muitas assim, pretensões, assim. Lógico que eu gosto de viajar, eu quero viajar, conhecer lugares, adoro viajar, eu curto viagens, assim, conhecer países. Não só países, quero conhecer a Europa, lógico, também posso, mas gosto de lugares diferentes, pitorescos, gosto de todos os tipos de lugares, assim. Natureza, adoro. Então, meu futuro é esse, escrever livros, ter uma vida tranquila, não tem grandes sonhos, assim, quero ser rico, quero ser... Então, ser um bom escritor, continuar escrevendo meus livrinhos, né? Viajando, né? Tendo um padrão de vida bom também, né? Porque, né? Que o país continue bem, né? Que o país seja um país bacana para todo mundo, também que é essencial. Acho que é isso, né? Não tem muito, não sou assim, e tá feliz, tá fazendo as coisas que a gente gosta, né? Porque eu acho que é isso que é importante. Se você não faz aquilo que você não gosta, também, aí você não faz bem, você fica eu tô nesse emprego, né? Então é isso. Sempre procurar também tentando, e eu acho que eu procuro fazer isso. Às vezes você tem momentos assim que você tem que sacrificar, mas você sacrifica agora. Na verdade, às vezes você abre mão de uma coisa que não pode ser boa agora, mas pensar que lá na frente ela pode trazer muitos retornos. E isso já aconteceu muito comigo, assim. De repente eu passei por situações e falei, puxa vida, isso aqui não foi uma coisa legal. Mas eu tinha certeza que as coisas iam acontecer melhor lá na frente. E é isso que a gente tem que pensar. Pensar assim que a gente vai estar bem, que vai estar feliz com as pessoas que a gente gosta, com os amigos. Nada muito assim complicado. Professor, só isso. Contatos. Contatos? Quais contatos? Os teus. Onde podemos te encontrar? Contatos? Um e-mail, uma página no Facebook. O que você quer deixar para o ouvinte? Eu daria o contato da minha editora, né? Editora Cotter. Cotter Editorial, tá aqui. Tenho
www.kotter.com. Kotter é com KOTTER.com.br. Eu estou no Face, né, também. Eu tenho um blog que eu não uso, que eu não divulgo muito, mas tem um blogzinho lá que eu coloco minhas poesias, que eu escrevo poesias também, as poesias meio maluquinhas, né? Como é o nome do blog? Meio maluquinhas, mas chama Teorias e Prosas. .blogspot.com.br. Nesse blog eu tenho uns poemas, algumas coisas que eu produzo, e tem minha produção acadêmica. Tem bastante coisinha lá que eu produzi sobre Lima Barreto, umas coisinhas de literatura e jornalismo. Tem bastante lugar para encontrar o Roberto Nicolato. Estou aqui no Ninter também, né? Nós estamos, lógico, que sou professor aqui, né? E é isso aí, estamos aí. Professor, e o ouvinte, eu conversei hoje com o professor Roberto Nicolato, que lança o romance Do Outro Lado da Rua, nesta quarta-feira, 25 de novembro, às 20 horas, no auditório do 5º andar do Campus Tiradentes da Uninter, aqui em Curitiba. Você é convidado para estar aqui prestigiando o lançamento deste livro, que está maravilhoso, realmente apaixonante. E fica a dica para você, inclusive você ouvinte do nosso canal do YouTube. Está aqui o livro do professor Roberto Nicolato, editora Kotter. Você pode adquirir, procurar na internet e pode estar conosco também no auditório do Campus Tiradentes hoje, às 20 horas, para conferir esse lançamento. Professor, foi um prazer estar contigo. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Desejo muito êxito, sucesso, que venham muito mais livros. Obrigado, muito obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu, agora à noite, né? Hoje à noite, né? Agora à noite, daqui a pouquinho, estarei aqui no Ninter. Talvez ainda tenha mais um lançamento, ainda aqui em Curitiba. É isso. E vou colocar os livros nas livrarias de Curitiba também. Ok. Mais para frente um nas pouquinho. Nas livrarias também. Tá? Então é isso, muito obrigado, valeu, tá? Eu que agradeço. Gostei muito de conversar com vocês. Professor, muito obrigada. Querido ouvinte, nos despedimos de você. Você acompanha o programa na Rádio Web Uninter, o E Agora Josélia, às segundas-feiras, às 16 horas, com reprise às 22h30. Nas páginas do E Agora Josélia, Facebook, Blogspot e YouTube, você também confere o vídeo e o áudio da entrevista. Um grande abraço para você. Voltamos na semana que vem. Tchau. Você ouviu? E agora, Josélia?